Descrição técnica do código de problema OBDI, circuito do sensor de pressão de combustível B intermitente, irregular. O que isso significa? Este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força, o que significa que se aplica a veículos equipados com OBDI que possuem um sensor de pressão de combustível, Chevrolet, Ford, GMC, Chrysler, Toyota, etc. Embora genéricas, as etapas exatas do reparo podem variar dependendo da marca, modelo. Este código não é muito comum. A maioria dos veículos modernos está equipada com um sensor de pressão de combustível, FPS. O FPS é uma das principais entradas do módulo de controle do trem de força, PCM, para controle de bomba de combustível ou injetor de combustível. O sensor de pressão de combustível é um tipo de sensor chamado transdutor. Este tipo de sensor varia sua resistência interna em relação à pressão. O FPS geralmente é montado no trilho de combustível ou na linha de combustível. Geralmente, existem 3 fios no FPS: referência, sinal e terra. O sensor recebe uma tensão de referência do PCM, normalmente 5 volts, e envia de volta uma tensão de sinal de retorno que corresponde à pressão do combustível. No caso deste código, o B indica que o problema está em uma parte do circuito do sistema, em vez de um sintoma ou componente específico. O código P018 é definido quando o PCM detecta um problema intermitente no sensor de pressão do combustível. Os códigos relacionados incluem P018A, P018B, P018C e P018D. Um exemplo de sensor de pressão de combustível: gravidade e sintomas do código. A gravidade desses códigos é moderada a grave. Em alguns casos, esses códigos podem resultar em um veículo que não liga. É uma boa ideia abordar esse código o mais rápido possível. Os sintomas de um código de problema P018 podem incluir luz do mecanismo de verificação iluminada, um motor que é difícil de iniciar ou não inicia com desempenho ruim do motor. Causas comuns deste código DTC. As possíveis causas desse código podem incluir sensor de pressão de combustível com defeito, problemas de entrega de combustível, problemas de fiação, procedimentos de diagnóstico e reparo do PCM com defeito. Comece verificando o sensor de pressão do combustível e a fiação correspondente. Procure conexões frouxas, fiação danificada, etc. Se houver algum dano, repare conforme necessário. Limpe o código e veja se ele retorna. Em seguida, verifique os boletins de serviço técnico, TSBS, sobre o problema. Se nada for encontrado, você precisará avançar para o diagnóstico passo a passo do sistema. A seguir, é apresentado um procedimento generalizado, pois o teste desse código varia entre os veículos. Para testar com precisão o sistema, consulte o fluxograma de diagnóstico do fabricante, verifique a fiação antes de prosseguir, consulte os diagramas de fiação de fábrica para determinar quais são os fios. A AutoZone oferece manuais de reparo online gratuitos para muitos veículos e a ALLDATA oferece assinaturas de veículos únicos. Verifique a parte da voltagem de referência do circuito com a ignição do veículo ligada. Use um multímetro digital configurado para volts CC para verificar a voltagem de referência, geralmente 5 volts, do PCM. Para fazer isso, conecte o fio negativo do medidor ao terra e o fio positivo do medidor no terminal do sensor B+, no lado do chicote do conector. Se nenhum sinal de referência estiver presente, conecte o medidor configurado em ONS com a ignição desligada entre o pino de tensão de referência no sensor de pressão de combustível e o pino de tensão de referência no PCM. Se o medidor ler fora dos limites OL, haverá um circuito aberto entre o PCM e o sensor que precisará ser localizado e reparado. Se o medidor lê um valor numérico, a continuidade. Se tudo estiver bem até esse ponto, verifique se há energia saindo do PCM. Para fazer isso, ligue a ignição e ajuste o medidor para volts CC. Conecte o fio positivo do medidor ao terminal de tensão de referência no PCM e o fio negativo ao terra. Se não houver uma tensão de referência do PCM, o PCM provavelmente está com defeito. No entanto, os PCMs raramente ficam mal, por isso é uma boa ideia verificar seu trabalho até esse ponto. Verifique a parte do terra do circuito com a ignição do veículo desligada. Use um multímetro digital definido como ONS para verificar a continuidade do aterramento. Conecte o medidor entre o terminal de aterramento do conector do sensor de pressão de combustível e o aterramento
funcionamento do chassi. Se o medidor lê um valor numérico, a continuidade. Se o medidor ler fora dos limites, OL, haverá um circuito aberto entre o PCM e o sensor que precisará ser localizado e reparado. Verifique a parte do sinal de retorno do circuito. Desligue a ignição do veículo e coloque o multímetro na configuração de ONS. Conecte um fio de metro ao terminal de sinal de retorno no PCM e o outro ao terminal de retorno no conector dos sensors. O medidor exibir fora dos limites, OL, existe um circuito aberto entre o PCM e o sensor que deve ser reparado. Se o medidor lê um valor numérico, a continuidade, verifique a leitura do sensor de pressão do combustível em relação à pressão real do combustível. Os testes realizados até este momento indicam que o circuito do sensor da pressão do combustível está ok. A seguir, você deve verificar o próprio sensor em relação à pressão real do combustível. Para fazer isso, comece conectando um manômetro mecânico ao trilho de combustível. Em seguida, conecte uma ferramenta de verificação ao veículo e selecione o parâmetro de dados do FPS para visualização. Ligue o motor enquanto visualiza simultaneamente a pressão real do combustível e os dados do sensor FPS na ferramenta de verificação. Se as leituras não estiverem a um par de psi umas das outras, o sensor está com defeito e deve ser substituído. Se ambas as leituras estiverem abaixo das especificações de pressão de combustível do fabricante, o FPS não é o culpado. Em vez disso, é provável que haja um problema de fornecimento de combustível, como uma bomba de combustível com falha, que exigirá diagnóstico e reparo.